Agora a gente vai falar sobre economia e as competições olímpicas estão lá no Rio de Janeiro, o que parece longe para nós aqui do Centro-Oeste. Mas esse momento movimenta milhões de reais e em época de recessão econômica parece bem contraditório, não é? A economia nas Olimpíadas é o assunto de hoje do quadro Falando Economias. Em época de Olimpíadas, além dos próprios jogos, o que mais se comenta dentro e fora do país é a crise econômica que o Brasil enfrenta. Muitos acham que os gastos com infraestrutura e logística do evento poderiam ter sido melhor utilizados em outras áreas. Eu acredito que poderia ter sido gasto em outras áreas, sem dúvida. Nas áreas sociais, na área de educação, saúde, segurança. Esse dinheiro vai ser um dinheiro que foi muito para muito tipo de obra, mas muitas obras vão ser paradas e também outras não vão ser nem reaproveitadas depois da Olimpíada. Acho que só prejuízo, só desgaste, eu creio. Outros são mais otimistas. Além de projetar o Brasil no mundo, vai trazer muitos benefícios reais para o Brasil. Estudos mostraram que os Jogos Olímpicos poderiam movimentar cerca de 51 bilhões de dólares em recursos e gerar 120 mil empregos na cidade-sede e também em outros estados que receberam eventos isolados da Olimpíada. Goiânia, por exemplo, sediou o amistoso entre Brasil e Japão e recebeu o revezamento da tocha. Mas outras cidades chegaram a desistir de participar desse revezamento por causa do alto gasto necessário para receber a chama olímpica. Brasília foi uma das cidades que mais gastou com a passagem da tocha olímpica. Foram mais de 4 milhões de reais em obras e só o custo de cada condutor foi de R$ 1.985. Mas esse valor foi pago por alguns patrocinadores. No fim das contas, será que o investimento nesses grandes eventos vale a pena, trazendo algum retorno para a economia no país? Ou será que a população está certa em pensar que esse dinheiro poderia ter sido melhor investido? É isso aí, né? A gente vai falar agora sobre toda essa economia nas Olimpíadas com o Adriano Paranaíba, que é economista. Oi, Adriano, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Adriano, a gente ouve falar em tanto dinheiro. E é claro, a gente pensa, esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas. Mas como que funciona esse setor da economia em relação aos esportes e, claro, em relação às demais áreas? Não podemos negar, antes de fazer críticas na parte econômica, que nós temos uma série de benefícios envolvendo o espírito olímpico, essa questão dos esportes, de incentivar os esportes, algumas modalidades que são desconhecidas e as pessoas acabam conhecendo esses tipos de esportes e até incentiva isso. Porém, infelizmente, na ponta da caneta a história é outra. Existe um estudo muito sério do professor Andrew Zimanski, que é um estudante na área, tem muitas pesquisas na área de economia do esporte, que aponta, dentro dos seus estudos, comparando todas as Olimpíadas, que o retorno, para você ter 1 milhão de retorno na economia, você precisa investir 10 milhões. Então você tem um impacto muito grande para um retorno que, como parece que é muito, mas ele está muito focado na cidade específica que está acontecendo. Então o país todo acaba pagando muito por essa Olimpíada. Tem o espírito olímpico, mas se não for bem ajustado as contas, a gente não vai conseguir trazer benefício para a sociedade. E a gente sabe que os gastos são muitos. E o que fica assim para cada um desses locais? De repente, o que a gente pode ter como pensamento positivo dessa economia, né? Porque são muitas contas. Sim, o grande problema, na verdade, está na demanda muito específica de infraestrutura do Comitê Olímpico Internacional. Então, se nós formos reparar, na verdade, todas as Olimpíadas você teve um problema de estourar orçamento e de uma dificuldade de absorver toda essa infraestrutura que é muito específica para a Olimpíada que fica. Existem 2 exemplos clássicos de Olimpíadas bem-sucedidas. A primeira é de Los Angeles e a segunda é a Olimpíada que nós tivemos na Espanha. E essa Olimpíada na cidade de Barcelona foi muito interessante porque eles já tinham um projeto de expansão, de uso urbano, de melhorar o uso das áreas, e a Olimpíada casou com um projeto que eles já tinham. Então vejam, o problema não é fazer a Olimpíada, é essa Olimpíada não conversar com a cidade que vai ser sede e não se haver um planejamento de como utilizar isso depois. Atenas mesmo, que foi o centenário da Olimpíadas, todas as obras estão abandonadas. Então não é um problema do Brasil, não é um problema da corrupção, de desvio de dinheiro, é um problema de saber utilizar de uma forma inteligente essa oportunidade. É um planejamento mesmo, né? Precisa de muito planejamento, porque é muito dinheiro envolvido e essa infraestrutura é muito específica. Em relação aos gastos, às vezes a gente pensa assim que os atletas estão ganhando muito com isso também, mas o que organiza e o que movimenta isso aí, com certeza está ganhando muito mais.
Sim, o Comitê Olímpico está sendo muito criticado recentemente porque ele faz muitas exigências e muito do retorno financeiro, de uso de mídia, de imagens, fica tudo para o Comitê Olímpico. Então hoje se tem uma discussão muito grande de fazer o quê? Ou o Comitê Olímpico diminui essa demanda de exigências, ou vamos ter que rever, porque o cenário econômico mundial já não é mais brinquedo, não tem país hoje com dinheiro suficiente para fazer Olimpíadas. Então tem que se rever esse modelo de Olimpíada, que é em volta de mega evento. Um mega evento que acaba que o atleta mesmo não tem tanto investimento para ele. Fica muito glamour, mas não tanto para o... Fica para o glamour e para o esporte mesmo fica pouco. Então, isso precisa ser revisto. E não no Brasil, tem que ser revisto de forma mundial essa questão. Tanto que a gente sempre ouve, né, os atletas comentando da luta deles para conseguir chegar até ali, que é praticamente eles tiram do bolso para estar ali. Eu acho até uma injustiça, né? A pessoa luta sozinha, luta para conseguir patrocínio e no final das contas o que você tem? Você tem um problema muito grande das pessoas de falar o ouro é nosso, a pessoa não teve sucesso, alguma coisa do gênero. Com certeza. Adriano, muito obrigada por falar sobre esse assunto com a gente que está vivendo isso aí essas semanas, né? Ainda tem mais alguns dias. Certo. Obrigada pela presença aqui no TJ Goiás. Obrigado.